E a gente segue falando de saúde, mas agora a gente vai falar da saúde das crianças, sobre a tosse persistente nas crianças. Será que é muito comum? Para responder essa e outras perguntas, está aqui comigo no estúdio Priscila Finotto, pediatra. Doutora, seja muito bem-vinda. Oi, Lu, obrigada. Adorei o convite, ainda mais nessa época agora de sazonalidade. Um tema extremamente importante que tem, assim, aglomerado os consultórios, os prontos atendimentos, né? Porque tosse é algo muito rotineiro, mas a persistência dela, ela necessita realmente dessa avaliação, desse cuidado mais íntimo ali com o pediatra, né? Doutora, eu tenho 2 filhos e quando eles começam a tossir, já acende aquele alerta. Será que já é tempo de levar no médico? Que eu tenho que esperar mais tempo? Como é que funciona? Como é que a gente identifica uma tosse persistente? Então, a tosse, ela se torna crônica quando a gente contabiliza a partir de 4 semanas, né? Essa é uma tosse crônica, persistente, que são vários os fatores que podem estar causando ela. Desde um simples resfriado que se manteve ali, aquela parte da hiperresponsividade brônquica. Então, a criança está bem, está comendo, está ótima, mas ainda persiste a tosse. Assim como outros quadros, por exemplo, uma bronquite, uma asma, que precisa realmente de um acompanhamento e o tratamento com medicações específicas e não automedicação, porque nós pais, muitas vezes, a gente vai medicando a criança e aí quando a gente vê que não conseguiu resolver o problema, procuramos o pediatra até fazer o diagnóstico, né? E também a gente tem rinite, a rinite ela é muito comum, ainda mais na nossa região, e tem também os fatores ali domiciliares, que tem todo o cuidado. Então, a rinite, aquela tosse que ela piora muito de noite, você fica desesperado porque tem o gotejamento pós-nasal, e a criança fala assim, doutora, está associado ao refluxo. Não necessariamente, porque refluxo, causa de tosse, é só 5% das crianças. Muitas vezes é só um quadro de rinite que pode complicar para uma sinusite. E aí vem toda a orientação do pediatra em relação aos cuidados com a nossa casa. Nós não temos o hábito de fazer lavagem a seco do nosso sofá e nem do colchão, e é tão importante para quem tem rinite, né, para a gente evitar as complicações. E é mais ou menos assim, quando você observa que aquela criança, você já fez o que é de habitual e não está resolvendo o problema, é hora de procurar o pediatra. Aqueles pais que são mais, não é a palavra desesperado, mas que começou a tossir, já procurou o pediatra, também é um momento oportuno para aquele pai. Então, é muito assim, o quanto você conhece e o quão preocupado você é. Não que os pais que permanecem com a criança há muito tempo não sejam preocupados, mas tem alguns que são um pouco mais. Então, eu falo assim, né? A gente conhece os nossos filhos. Quando a gente sabe que não dá conta de cuidar sozinho, a gente já vai procurar o pediatra, sim. Doutora, a gente que é mãe, sempre tem alguém que fala assim, olha, uma tosse muito prolongada pode virar uma pneumonia lá na frente. Isso é verdade? Isso é mito? Até que ponto a gente deve ter esse cuidado e aquele sinal de alerta? Qual que é aquele sinal de alerta? Não, peraí, esse negócio não está legal, preciso mesmo ali levar ao médico. Na verdade, todos os sintomas, desde uma rinite que vira uma sinusite, pode sim ter uma pneumonia, um resfriado que pode complicar e ter uma pneumonia como consequência, uma asma complicada, infectada por bactéria, pode ter pneumonia. Então, todos esses diagnósticos que causam tosse, você sim pode ter uma pneumonia. Isso depende muito da sua imunidade. Por isso que a gente vem divulgando tanto hoje a suplementação, desde os nossos recém-nascidos até o idoso, porque é de suma importância. A nossa alimentação hoje não é igual aos nossos avós, que tinham uma imunidade boa, eles tinham contato com o sol. Hoje a gente usa muito protetor solar, porque é uma precaução, né? Então, imagina a nossa vitamina D, o basal dela é mais alto hoje, então não é aquele valor de 20, 30. Então, a suplementação, ela ajuda a manter a sua imunidade. E muitas vezes a pneumonia, quando ela vem, que é aquela criança que está mais debilitada, ela está muito cansada, a gente fala que tem um desconforto respiratório, muitas vezes faz uso da musculatura acessória, você vê os espaços intercostais aqui, as costelinhas afundando, crianças mais graves afundam essa parte do pescoço, que é a fúrcula, você vê ela muito ofegante, quando a gente fala parece que você está vendo a criança e faz o mesmo quadro, né? Aí aquelas mães que já conhecem o filho, dependendo da patologia, já colocam o oxímetro para ver quanto que está saturando. Então, esses são alguns sinais que você tem, são sinais de prontidão, aquela febre muito alta, a criança não come, está mais sonolenta.
já passou da hora da gente procurar o atendimento médico, né? Seja o médico clínico no pronto atendimento, que em alguns locais a gente não tem disponível um pediatra, ou se você tiver o suporte pediátrico também, né? Então, é de suma importância, sim, ser acompanhado e avaliado. Na verdade, não só na pneumonia, mas em todos. E algo muito importante e pontual é a vacinação. Eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode falar assim, como cuidar, vacinem seus filhos. Ah, doutora, mas eu vou vacinar a vacina da gripe e ele vai gripar. Ele tem sintomas respiratórios, aquela coriza, aquela tossezinha sutil, mas ele não tem a gravidade que um resfriado pode causar porque ele está imunizado, né? Assim como aquelas crianças que adoecem com muita repetição, a gente tem na rede particular a Pneumo 20, a Prevenar, que ela engloba 20 sorotipos preveníveis. Então, a gente previne as complicações da sinusite, da otite, da amidalite, das pneumonias, da meningite. Olha o quão importante é a vacinação. Doutora, a senhora trouxe um ponto importante, a vacinação, mas como é que funciona o tratamento? No caso, a criança já está com essa persistência, com essa tosse há muito tempo. Eu sei que deve ser uma coisa muito individualizada, mas eu queria que a senhora falasse no geral. No geral, nas campanhas, as crianças sem sintomas, a gente sempre orienta e mantém essa indicação, vacinem. A vacina da gripe na campanha, ela tem um motivo específico, tem os estudos, tem a comprovação científica, né? A Pneumo 10, dispostas nos postos de saúde, ela é um espetáculo. Para crianças que têm indicação, a gente tem a Pneumo 23 no SUS também. E os que dispõem da possibilidade de estar dispensando esse dinheiro, a Pneumo 20. Então, assim, todas as crianças têm indicação para todas as vacinas, né? E quando a gente observa que a criança está clinicamente estável ali, sem os sintomas gripais, não hesitem em vacinar. Queria muito agradecer a sua participação, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite.